Aula número 29 do Guia Windev 2024. Assunto: componentes externos. Tópicos: usando componentes sem importar para o projeto. Componentes independentes. Apoio de WX Soluções, distribuidor oficial do Windev para o Brasil. Pedroso Automação e da comunidade Windev, que nos apoia com contribuições para manter o nosso canal no ar. Obrigado a todos pela sua colaboração e vamos colocar a mão na massa. Você sabia que desde a versão 28 do Windev é possível trabalhar com componentes externos sem que haja necessidade de importar esse componente para a sua aplicação? Embora a documentação não seja muito vasta sobre o assunto, estudamos e pesquisamos e hoje vamos apresentar como se utilizar desse interessante recurso. No nosso projeto, nós criamos um novo componente chamado independente. Então, aqui está o nosso projeto. Vamos até a sua descrição. É um projeto com número independente, sem análise, por enquanto, usando português do Brasil, usando o estilo Eleven. E aqui estão as opções de compilação. Ok? Agora, vamos abrir Global Procedure e criamos uma função chamada extenso. O que essa função faz? Então, vamos lá para a finalidade. Retornar o extenso de um número. Nós já tínhamos criado esta função como procedure e até havíamos publicado no fórum da PCsoft. Mas agora nós vamos transformar num componente de uso genérico, cuja sintaxe é extenso e o parâmetro é n-valor. Então, n porque é um parâmetro numérico. Então, aqui n-valor numérico. Ok? Agora vamos ao código. Então, procedure, extenso, parâmetro n-valor. Aqui está, então, toda a codificação necessária. Como que você monta as unidades, como que monta as dezenas, como que monta as centenas, como acontece o agrupamento de valor, como se processa cada grupo, como se gerar o formato final do texto, e o retorno resulte ser final. Procedure, bastante útil. Vamos atualizar aqui. Colocamos essa Global Procedure no nosso componente. E agora vamos gerar o componente. Então, a partir do menu, Generate a Component. Next. Vamos colocar proprietário. Pedroso Informática. Componente independente. E-mail. E o nosso website.
Não vamos colocar imagem. Componente independente. Vamos colocar aqui roda somente com o WDK, sem a necessidade de importar para o projeto. O próximo passo, poderíamos gerar uma documentação, que estão então as partes acessíveis, tá? Continuamos aqui. Eu vou voltar aqui, vou alterar. Set de procedures. Eu vou colocar aqui a documentação, né? Global procedures. E vou colocar aqui extenso. Vou regerar. Ok. Então, lista de procedures. O componente independente dispõe dos seguintes elementos. Extenso, retornar o extenso de um número. Tá? Então, fizemos uma breve demonstração aqui. Não vamos criar um help. Nome físico independente. E vamos abrir o diretório de geração. Vemos aqui que ele criou dois arquivos, o WDI e o WDK, do qual nós vamos usar apenas nesse nosso vídeo o WDK. Agora vamos pegar esse independente.wdk e vamos copiar para o nosso diretório executável da nossa aplicação teste 2024. Então, aguardar um pouquinho aqui, teste 2024. Vou até a pasta exe e vou copiar. Copiamos. Em seguida, vamos abrir essa nossa aplicação teste 2024. Vamos acessar a área de componentes externos da nossa aplicação, aqui no Project Explorer. Observe que eu tenho componente comum e o NFWX. O componente independente não está aqui, certo? Muito bem. Vamos então agora para a nossa aplicação e lá no menu principal, na janela principal, em componentes, nós temos aqui independente, e esse independente chama o invalor. O invalor é uma janela que contém um campo. Vamos alterar aqui, deixar um pouco menor esse valor aqui. Vamos aplicar. Criamos um EDT multilinha, chamado ET extenso, e botão executar, onde eu declaro uma variável componente. Então, compo isComponente, carga do componente na memória, if componente load, compo, caminho do componente, nome do componente.wdk. E eu vou executar uma procedure do complemento. Retorno, isString, retorno é componente execute, compo, função do componente extenso, parâmetro do componente EDT número.
LST extenso igual a retorno e end. Tá? Só isso. Simples. Muito bem. Em seguida, vamos compilar a nossa aplicação. Aplicação compilada. Componentes. Independente. Vamos digitar um valor aqui. Vamos executar. R$ 125.635,12. Vamos colocar um pouco maior aqui. 9. Executar. R$ 9.125.635,12. Funcionando perfeitamente, utilizando a função do componente externo, sem que o mesmo tenha sido importado para o nosso projeto. Simplesmente copiamos ele para a pasta do executável e fizemos a chamada no código. Essa técnica tem uma grande vantagem. Se você alterar o componente, adicionar mais funções ou modificar uma função existente, não será necessário reimportar o componente para a sua aplicação. Vamos dar um exemplo disso, criando um novo elemento no nosso componente. Abrimos o nosso componente. Ele não tem análise, só que agora nós vamos colocar uma análise nele. Então, primeira coisa, vamos até o projeto e vamos abrir a análise. E vamos criar uma análise. Next. Lembrando que essa análise é exclusiva do componente. Então, HFSQL Classic. Vamos dar um Next. Criar uma nova descrição. Não vamos fazer isso. Vamos fechar simplesmente. E vamos importar. Import File Table Description. Do tipo HFSQL Classic. Poderia ser outro tipo. Vamos ver o path do arquivo. Então vamos até o EZ. Aqui, independente EZ, vamos abrir. Vamos pegar direto do nosso teste 2024, que fica mais fácil. Aqui na pasta EZ, vou abrir. E eu tenho aqui log logadouro fic. Vou clicar em abrir. E vou dar um next. Vou finalizar. Então eu tenho aqui a minha pasta log logadouro, que é uma pasta da base do correio com suas respectivas configurações. Vou confirmar. Vou dar um OK. Yes. Confirmo. Agora, no meu aplicativo, eu vou criar uma query. Então, new query, do tipo select, chamada busca CEP, que vai usar a tabela log logadouro, onde eu vou pegar o CEP e vou pegar o nome do logadouro e vou pegar o tipo de logadouro. Vou subir aqui. Muito bem, vou dar um OK. Mas antes eu vou colocar a condição para CEP. Então venho aqui. Selection Condition, New Condition.
é igual ao parâmetro parancep. Vou colocar aqui parcep. Vou dar um OK. Vou confirmar. Salvei. Agora vou executar um teste. Vamos clicar em Go. Passamos com o parâmetro esse CEP. E ele retorna de 1 milhão e poucos registros, rapidamente, o nome da rua, Rua Vicente Albertino Machalek. Vamos rodar de novo e vamos passar um outro CEP. Confirmamos. E assim, para qualquer CEP, eu tenho a chamada do executor da query. Agora, vamos usar essa query no nosso componente. Na nossa área de procedures, vamos criar uma nova global procedure chamada busca CEP. Ok? Então aqui, vamos lá na nossa procedure finalidade. Buscar um CEP. Sintaxe. Buscar CEP. Parâmetros. É uma string, né? CEP. E o retorno nome do logrador e o tipo do logrador. Não vamos verificar porque vamos fazer o código aqui. Muito bem. Então, buscar CEP e vamos colocar aqui pcep, ok? Como parâmetro. Por enquanto não estou usando nada. Agora eu vou colocar o código para buscar na minha base de logradouros o CEP que eu digitar. Retorno é do tipo string. Executo a query. Query busca CEP. A query default passa o parâmetro. Se for igual ao retorno igual a query busca CEP. Long nome. Caso contrário, ocorreu um erro ao executar a consulta e resulta retorno. Simples assim. Agora, vou gerar o meu componente WDK. Vou marcar aqui para ele recompilar. Janela de teste não vou expor, então só vou expor as procedures globais. Ok. Vamos finalizar. Vamos abrir o diretório de geração. Vamos pegar independente.wdk. Vamos copiar para o nosso projeto teste 2024. Pasta EZ. Substituímos. Lembrando que os arquivos de dados devem estar na pasta EZ. Não alterei nada no meu aplicativo, simplesmente vou chamar o
teste na minha área de codificação. Em Win principal, coloquei em componentes busca CEP, abrindo uma janela, OpenShield Win busca CEP. O Win busca CEP é uma janela que tem dois controles, CEP com entrada somente dígitos e texto do tipo texto, que vai retornar o nome da rua. Então, ok. Aqui no meu código, eu vou fazer a chamada, declaro a variável componente, carrego o componente, executo, e ele vai me retornar o CEP. Vamos compilar. Entramos no CEP. Tab. Preencheu. Vamos por aqui. Perfeitamente funcionando, retornando o valor da busca utilizado a partir do componente. Notem que é um componente com análise, eu estou chamando uma procedure, não preciso importar, e eu fiz uma modificação, simplesmente copiei o WDK para a pasta EZ, chamei a função de CEP e tudo funcionou corretamente. A grande vantagem disso é que a qualquer momento eu posso alterar o meu componente e simplesmente copio para a pasta executável do meu projeto. Se necessário, faço a chamada dentro do meu projeto, sem a necessidade de fazer a importação para o projeto, o que garante proteção para o meu código. Esperamos que aproveitem ao máximo essa nova funcionalidade da versão 28 até a versão 29 em diante. Muito obrigado.